Quem está feliz aqui nesta noite, diga graças a Deus. Nós estamos alegres porque estamos aqui nessa noite para adorar e magnificar o nome do nosso Deus. Nós não estamos aqui em busca de ouro, nem prata, nem de nada material. Estamos aqui em busca dos tesouros eternos, em busca dos tesouros celestiais. E eu tenho certeza que o Espírito Santo, Ele já está trabalhando, mas vai derramar a unção dEle sobre o povo dEle aqui neste lugar. Porque onde que a presença do Senhor está, alguma coisa acontece. Enquanto nós adoramos e magnificamos o Todo-Poderoso, o Senhor Ele vai começar a mover as águas aqui no nosso meio. Uma certa vez um homem perguntou ao profeta: quero ouvir a resposta do Senhor. E ele disse: antes que ouçamos a voz do Senhor, traga o tangedor, traga um arpista, traga um instrumentista, traga aquele que louva e cujo louvor sobe aos céus. Porque enquanto nós adoramos, enquanto o louvor sobe, a glória desce. Enquanto o louvor sobe, a glória desce. E Deus Ele fala, e a presença de Deus Ele se torna real em nosso meio. Enquanto eu falo dele, eu sinto o poder do Espírito Santo aqui. Eu sinto muito forte. Aleluia. Eu quero compartilhar uma palavra com os irmãos. Aqueles que podem abrir as suas Bíblias. João capítulo 16. João capítulo 16. Versículo 7. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 7, que diz assim: todavia, eu vos asseguro que é para o vosso bem que eu parta. Se eu não for, o advogado não poderá vir para vós, mas se eu for, eu o enviarei. Amém? Aleluia. Pode tomar o seu assento. Nós temos falado, nós temos mencionado, e nós vamos continuar falando, e nós vamos continuar pregando sobre Ele, porque é a pessoa mais importante deste mundo. O Senhor Jesus, Ele confortando o coração dos seus discípulos, Ele prediz perseguições. Ele não trouxe uma palavra de autoajuda, mas de ajuda do alto. Ele não trouxe uma palavra de autoestima, mas uma palavra realista, verdadeira. E Jesus estava preparando os seus discípulos, dizendo que eles enfrentariam perseguições. Havia no mundo espiritual um complô muito grande, e aqueles irmãos enfrentariam os piores momentos na vida deles. Jesus não enganou eles, e Jesus não nos engana hoje. E a palavra do Senhor nos diz que o Senhor Jesus, Ele disse para os seus discípulos: olha, o que está reservado para vocês é perseguição, é lutas, dificuldades. E é por isso que o Senhor Jesus, Ele menciona sobre a obra do Espírito Santo. Meus amados irmãos, a pergunta que Deus nos faz aqui nessa noite: você tem o Espírito Santo? Segunda pergunta: você está cheio do Espírito Santo? Terceira pergunta:
Você tem o Espírito Santo residente ou como presidente? Quarta, tudo que você faz, você consulta o Espírito Santo. Vamos por partes. A palavra de Deus nos diz, o próprio Senhor Jesus, ele diz para os discípulos: discípulos, vocês estão tristes, porque eu estou dizendo para vocês que eu tenho que ir embora, que eu vou partir, e o meu dia está chegando. Mas é necessário que isso aconteça, porque isso está predito antes da fundação do mundo. Apocalipse 13:8. Eu vim com esse propósito, eu vim com esse desígnio de entregar minha vida para todos os pecadores. Mas eu não vou deixar vocês sozinhos. Para que algo tão tremendo aconteça na vida de vocês, é necessário que eu parta, porque se eu não partir, ele não vem. Se eu não for embora, o Espírito Santo não vem. Então eu tenho que ir embora. Meus amados irmãos, os discípulos andaram com Jesus durante 3 anos, uma faculdade intensiva, ouvindo da boca de Jesus tudo o que ele disse, vendo com seus próprios olhos os milagres, observando lunáticos, loucos eram curados, ressuscitando mortos, milagres de todo jeito e de toda forma. E eles viram tudo isso. Mas sem o Espírito Santo, eles não amavam a Jesus da forma que deveriam amar. Sem o Espírito Santo, irmãos, presta atenção em algo muito importante. Se os discípulos viram o Mestre, dormiram com ele, iram para o monte com ele, viram Jesus realizar tudo aquilo, multiplicação de pães e peixes, 12 cestos sobrados no primeiro, 7 no segundo, e assim por diante. Eles viram com seus próprios olhos. Os demônios, ainda que os religiosos não dessem crédito no nosso Jesus, os próprios demônios testificaram: que temos contigo, Filho do Deus Altíssimo. Os próprios demônios davam testemunhos que ele era Filho de Deus. Mas mesmo os discípulos, andando, ouvindo da boca dele, e eles não conseguiram crer. Eles não conseguiam entender que Jesus falava. Jesus falava coisas que para nós é simples, porque nós temos o Espírito Santo. Jesus falava com eles, ele chegava perto um do outro e falava: o que ele quer dizer com isso? Eu não estou entendendo nada. Ô Pedro, você que está com mais intimidade, você vai para um monte com ele, o que ele está querendo? Não sei. Eu não sei o que ele está querendo dizer com esse negócio. Ele falou para derrubar o templo, ele está ficando doido. Demorou 48 anos para construir um templo, ele falou que pode derrubar que em 3 dias levanta. Não estou entendendo nada. Porque eles não tinham o Espírito Santo. Mas quando Jesus aqui advertiu para eles, ele olha, vocês precisam do Espírito Santo residente. Porque sem o Espírito Santo vocês não conseguem crer. Vocês não conseguem me amar. Vocês não conseguem fazer as obras que é necessário ser feita. Sem o Espírito Santo vocês não podem nada, discípulos. E eu vou embora, mas ele vai ficar com vocês. E vocês serão cheios do Espírito Santo. O fanfarrão Pedro falava demais, falastrão, fanfarrão: mestre, eu estou preparado até para ir contigo para a morte. Jesus disse: você, antes que o galo cante 3 vezes, tu me negará olhando nos meus olhos. Você não está preparado não, meu chapa. Não está preparado não, porque você não tem o Espírito Santo residente ainda. Porque só pode enfrentar a morte com galardia, só pode enfrentar a morte de frente quem está cheio do Espírito Santo. Porque senão não tem jeito. É impossível. O procônsul romano
disse para Policarpo, antes da sua morte, numa arena olímpica onde ele foi executado. Ele disse para Policarpo, que era bispo da igreja de Esmirna: diga para esse povo aí, abertamente, que tu não crê nesse Jesus e você será livre da morte. Tenha pena de ti mesmo, você tem 80 e poucos anos de idade. E ele disse abertamente: eu tenho servido a Deus há 84 anos. Jesus nunca me negou absolutamente nada até hoje. Pelo contrário, só tem acrescentado: de forma nenhuma negarei o meu Senhor dos Exércitos. Policarpo foi colocado numa fogueira. O seu corpo foi perfurado e ele morreu. Mas o seu testemunho ecoa até hoje, não somente nas mansões celestiais, mas aqui também em nosso meio, porque ele estava cheio do Espírito Santo. Os discípulos, todos eles abandonaram, exceto João, mas o amor que ele demonstrou ali na cruz, juntamente com a mãe de Jesus, não era um amor ágape, não era. Em grego você observa muito claro isso. Não era um amor, o amor de Deus. Era um amor de uma amizade, mas um amor verdadeiro que ele pôde usufruir foi a partir do momento que todos os apóstolos e todos os irmãos da Igreja de Cristo foram revestidos pelo poder do Espírito Santo. Meus irmãos, nós precisamos de entender uma coisa: nós não precisamos de criar meios, artifícios, métodos para fazer a igreja crescer, para poder prender as pessoas dentro da igreja. Há muitos pastores que estão preocupadíssimos: o que eu tenho que fazer para prender os jovens dentro da igreja? Eu vou criar um cinema, eu vou criar um clube, eu vou comprar um sítio e vou fazer ali um lugar de lazer para eles, eu vou fazer um time de futebol, eu vou fazer isso e aquilo, vou tentar, porque a gente tem que prender os jovens. O que nós vamos fazer? Os próprios membros estão tão desligados. O que a gente vai fazer? O baile da terceira idade? Baile da juventude? Vamos pintar a igreja toda de preto e vamos colocar luz brilhantes e vamos dançar e quem sabe o povo fica. Irmãos, pode fazer o que quiser, nada disso prende ninguém. A única coisa que nos atrai é a presença do Espírito Santo. A única coisa que nos atrai é a presença do Espírito Santo. Nós estamos aqui hoje não é por causa do pastor Marcelo, nem por qualquer um dos irmãos, por mais especiais que sejam. Nós estamos aqui por causa de uma pessoa, por causa do nosso Senhor Jesus, por causa da unção que o Espírito Santo tem derramado aqui em nosso meio. É por causa da unção. Aonde que é unção, o povo vai. Se o teu coração queima pela presença de Deus, tenha certeza, a presença de Deus está contigo. Eu estava ainda lendo hoje pela manhã a pregação de Estevão, que coisa fantástica. A pregação de Estevão escorreu a Bíblia toda, a Torá toda, e em seguida advertiu aqueles religiosos hipócritas. E eles arrastaram Estevão para fora dos limites e começaram a apedrejá-lo. E alguém olhou para ele e viu, porque ele estava, a Bíblia diz que ele estava cheio do Espírito Santo. E alguém disse: o rosto dele brilha, mas brilha como o rosto de anjo. Ele se colocou de joelho, olhou para o céu e estendeu as mãos, e ele disse: ó, eis que eu vejo Jesus à direita do Pai. Os religiosos trincaram os dentes, diz a Bíblia, ficaram tão furiosos que pegaram pedras, e a Bíblia diz: ele adormeceu e o Senhor o levou. Por quê? E antes dele adormecer, ele disse: Pai, não impute eles esse pecado. O que leva um homem a estar sendo morto a pedradas, não amaldiçoar aqueles que estão lhe ferindo? É porque ele estava cheio do poder do Espírito Santo.
Nós não precisamos de metodologias, nós não precisamos de estratagemas, nós precisamos apenas da presença do Espírito Santo. Culto para casais é uma bênção, culto para isso e aquilo é uma vitória, não tenho dúvida nenhuma, mas melhor do que isso é a presença do Espírito Santo. Você pode ser movido pela emoção, de acordo com as circunstâncias do momento, mas a sua vida somente mudará e terá um significado grandioso a partir do momento que você se torna templo do Espírito Santo. E a palavra do Senhor nos diz que isso não é suficiente. No dia que você se arrependeu dos seus pecados, Jesus, na primeira pregação, lhe disse: arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Quando você se arrepende dos seus pecados, assume a sua fé em Cristo, somente Ele é a porta, Ele é o caminho, Ele é tudo. Você desce as águas batismais. A partir daquele momento, aquela velha criatura morre e uma nova criatura ressurge. E o Espírito Santo lhe desce sobre você. Você é batizado no Espírito Santo? Ou você é ainda morada do Espírito Santo? Há pessoas que já se batizaram nas águas, têm o Espírito Santo, mas não estão cheios do Espírito Santo. E ser cheio do Espírito Santo não é uma opção, é uma ordenança. Como que pode? Você vai entrar no campo de batalha sem armas? Você é louco? Vocês lembram muito bem pela história o que aconteceu com os samurais do Japão? Foram dizimados. Os homens mais destros, mais corajosos de todo o Japão foram todos mortos por metralhadoras, canhões e armas de fogo. Qual é um homem louco que vai entrar no campo de batalha sem armas à altura para enfrentar os seus adversários? Como que você vai entrar no campo espiritual, desafiar Satanás, vencê-lo, sem estar cheio do Espírito Santo? É impossível. Simplesmente é impossível. E eu quero que os irmãos compreendam uma coisa muito importante. Mais importante que o seu sucesso, mais importante que os seus sonhos serem realizados aqui neste mundo, mais importante do que qualquer outra coisa que há neste mundo, na sua vida, não importa, a coisa mais importante para nós é o Espírito Santo. É a nossa comunhão com Ele. Jesus, ele fala que o Espírito Santo é amigo. Ele é uma pessoa que conversa, se relaciona. Alguém me disse assim: pastor, como que você consegue falar por várias horas em oração, sem ficar repetindo e fazendo dali um monólogo? E a minha resposta é o seguinte: eu tenho tanta coisa para conversar, batemos um papo tão legal que o tempo voa rapidinho. Entre assuntos, converso e coisas, ele fala comigo, eu falo com ele, me explica coisas, ou coisas ele somente ouve e assim por diante, e o diálogo corre, e a hora voa, e quando você está nessa dimensão, você está desfrutando do melhor da sua vida. Se você ainda não consegue orar durante muito tempo, ore até você aprender a orar. Entre no campo da repetição, até que Deus abra o acesso para você chegar no lugar santo. E se você for perseverante, não demorará muito tempo para você chegar no Santo dos Santos. E se você chegar no Santo dos Santos, pode ficar tranquilo e tranquila, porque ali Deus ele vai falar diretamente com você, e você vai ouvir a voz dele, ele vai ouvir a sua, e ali haverá uma comunhão íntima entre você e o Criador. É exatamente isso que Jesus nos proporcionou. O véu do santuário se rasgou de cima para baixo, nos dando acesso diante do Pai. O sumo sacerdote somente poderia entrar diante da Arca da Aliança uma vez por ano, de acordo com o sorteio que havia naquela época. Ah, meus irmãos, hoje não.
O véu se rasgou, o acesso está aberto. Eu entro lá toda hora se eu quiser. Eu falo com ele toda hora, eu entro diante da arca. Sabe por quê? Porque a arca é eu agora, eu sou a arca. Aleluia, você é a arca da aliança hoje, você é o templo de Deus, a presença de Deus não está naquela velha arca que Deus ele deu a Moisés e assim por diante. Ali em cima estavam 2 querubins e dentro daquela arca ali havia os elementos, os 3 elementos, e nós sabemos disso. Não, hoje não há necessidade daquela arca, porque o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, 17 e 18, não sabeis vós que vós é o templo do Espírito Santo, e o Espírito Santo habita em vocês? Aquele que destruiu o santuário de Deus, Deus o destruirá. E aquele que tem como louco nesse mundo, faça como louco para ser sábio. Você quer ser sábio? Faça como louco, porque assim como o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 1, o poder de Deus o mundo não conheceu, mas Deus aprove salvar os crentes pela loucura da pregação, meus irmãos. É o poder do Espírito Santo, é a glória de Deus. Deus ele te chamou aqui nessa noite para fazer de você uma labareda de fogo, para derramar sobre a sua vida o poder do alto, para derramar sobre a sua vida aquele fogo de Pentecoste. É de fazer de você um instrumento poderoso nas mãos dele. Ele quer fazer na nossa vida o que fez na vida de Pedro, maior. O Senhor Jesus lhe disse: eu vos digo abertamente, vocês farão coisas maiores do que eu fiz, porque eu vou para o Pai. Eu quero te dizer que nós hoje, na presença de Deus, com a presença do Espírito Santo permanente na nossa vida, podemos fazer proezas em nome de Deus. Podemos. Nós temos o Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo? A pergunta é: você está cheia do Espírito Santo? Aleluia. Ele quer que você esteja cheia do Espírito Santo. Quando você se tornar uma pessoa cheia do Espírito Santo, você vai se tornar uma nova pessoa, uma nova criatura. Você será uma pessoa diferenciada, porque uma nova natureza está implementada em você, porque você será uma pessoa cheia do poder de Deus, meus irmãos. O Espírito Santo é poder. Fala comigo, é poder. Ele é poder. Ele é poder. Ele é poder. O nosso Jesus, ele é poder. O Espírito Santo, ele é poder. E ele quer que você seja cheio dele. Jesus, ele disse algo interessante: não existe maior amor do que este, de alguém dar a própria vida por causa dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se praticais o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz seu senhor, mas eu vos tenho chamado amigos, pois tudo que eu ouvi de meu Pai, eu compartilhei convosco. Presta atenção. Sabe o que o servo faz? Apenas obedece. O servo não questiona. O servo não questiona, o servo obedece. O seu senhor fala assim: servo, pega para mim aquela cadeira, traz para cá e coloca aqui do meu lado. Ele traz a cadeira e coloca, não pergunta por quê. O servo só obedece. Jesus disse assim: vocês agora não são servos apenas, vocês são os meus amigos, porque eu não somente realizo as obras que eu tenho a realizar através de vocês, mas também eu explico para vocês o propósito que elas estão sendo realizadas. Você está entendendo? Os amigos usufruem dessa intimidade. Os amigos usufruem dessa intimidade que o Senhor nos proporciona. O que podemos fazer sem o Espírito Santo, gente? Eu não sei como que há algumas pessoas que conseguem viver assim, sem o Espírito Santo, sem estar cheio do Espírito Santo. Sansão, cheio do Espírito Santo. A Bíblia diz que quando veio um leão, e a Bíblia diz, e o poder do Espírito Santo se apoderou de Sansão de uma forma tão grande, que ele pegou o leão e rasgou ele pelo meio.
Os filisteus o cercaram e Sansão, o Espírito Santo se apoderou sobre Sansão de uma forma tão grande que ele pegou uma queixada de jumento. Ele pegou aquele negócio, enfiou a mão naquilo que estava meio fresco ainda. Ele disse: venha. Ele estava em cima de carruagens, cavalos. A Bíblia diz que Sansão, ele venceu 1000 homens. E no meio da batalha ele teve uma sede que estava quase à morte e falou: Deus, o Senhor me dê água agora ou então eu morro. Ninguém entendeu. Ninguém entendeu. Quando você olha o Velho Testamento, você encontra Jesus, você encontra o Espírito Santo, você encontra Deus. Eu vou te mostrar Deus, o Espírito Santo aqui. Se o Senhor me der água, Senhor, eu vou morrer. Bate na rocha. Não entenderam ainda. Bate na rocha. A rocha vai te dar água. Fala com ela que ela vai te dar. A rocha é Jesus. A água é o Espírito Santo. Amém? Aí veio o Espírito, ele tomou a água, saciou. Agora eu estou pronto de novo. Deixa eu enfrentar e acabar o serviço que eu comecei. Uau! E acabou com todo mundo. Meus irmãos, você não poderá concluir a tarefa que Deus te deu se você não clamar a Jesus. E se você clamar a Jesus, Ele vai derramar sobre você a água, o poder do Espírito Santo sobre a tua vida. Jesus, ele disse: rios de águas vivas fluirão no seu interior. Rios de águas vivas. Jesus, ele valorizava mais a presença do Espírito Santo, mais a presença do Pai, do que um pedaço de pão. Aquela mulher samaritana, Jesus prega para ela. Os discípulos ficaram horrorizados. Que horror, Jesus falar com a mulher samaritana. Primeiro que é mulher, segundo que é samaritana, e sozinho, cheio de pensamentos errados. Quando eles voltaram da cidade, trouxe eles ali uns pães. Aí, Jesus, viemos da padaria, trouxemos um pãozinho para o Senhor. Jesus falou assim: não quero pãozinho não, eu quero fazer a vontade do meu Pai. Porque enquanto estou em consagração, o Espírito Santo me usou aqui agora para ganhar uma mulher. E essa mulher vai ganhar Samaria inteira. O Espírito Santo vai te dar poder espiritual para você consagrar, para você jejuar. Ele vai te dar poder do alto para você se tornar um instrumento de Deus. Eu queria estar naquele dia quando Davi, ele pegava aquela sua harpinha e tocava. Que coisa boa quando o instrumentista está na presença de Deus. Quando o instrumentista, ele não somente tem um talento, mas tem unção. As pessoas confundem muito o talento com unção. Mas a unção é diferente, os demônios saem. Davi tocava e dedilhava, e o capeta que estava no corpo de Saul rapava fora. Não aguenta esse louvor. Ele não aguenta esse Davi. Por quê? Porque sobre Davi havia a presença do Espírito Santo. Ele era um adorador por excelência. Ele adorava a Deus não em busca de holofotes, mas a presença de Deus era real na vida de Davi. Sem a presença do Espírito Santo, sem você estar cheio do Espírito Santo, você pode até enfrentar um leão e um urso, mas você não consegue vencer o gigante se você não estiver cheio do Espírito Santo. Quando você tem o Espírito Santo, você pode enfrentar um leão. O leão significa o quê? Simbolicamente, significa pressão. Já viu aquele dia que você está em fúria? Temperamento à flor da pele. Tem dia que você engole um elefante, mas tem dia que você não engole um grão de arroz. Amém? Com o Espírito Santo você consegue vencer até os momentos frios da vida. Urso fala de inverno, momentos de solidão, dificuldade, escassez, angústia na alma. Você consegue vencer. Você tendo o Espírito Santo, você consegue vencer essas duas fases, o leão e o urso. Mas para vencer gigante, tem que ser cheio
do Espírito Santo. E a Bíblia diz que Samuel derramou o chifre do azeite sobre Davi, e a partir daquele momento, a presença do Espírito Santo nunca mais se apartou de Davi. Davi venceu 5 gigantes ao longo da sua vida e proporcionou a toda a nação de Israel vitórias incontáveis. Você só se tornará um guerreiro, uma guerreira preparado para o campo de guerra espiritual, se você for cheio da presença e cheio do Espírito Santo de Deus. Quem me entende? Estão me entendendo? Você está entendendo onde que o Senhor quer nos levar aqui nessa noite? Ele quer te abastecer. Ele quer derramar sobre a sua vida a porção do alto. Se eu te fizer uma pergunta agora: você é salvo? Você é salva? O que você me responderia? Talvez alguém diga assim: vou voltar essa pergunta para o Senhor. O que você responderia? Não digo por arrogância, mas digo isso biblicamente. Eu digo abertamente para os irmãos: eu tenho absoluta certeza e convicção da minha salvação. Eu sou salvo. Eu sou eleito de Cristo. Não tenho dúvida sobre isso. Aí talvez você está pensando assim: qual é a prova que tu me dá? Romanos capítulo 8, 14. Todos aqueles que são guiados pelo Espírito Santo de Deus, esses são filhos de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, ele disse: o Espírito Santo é o penhor. Eu vou repetir: é penhor. O que é penhor? Penhor significa garantia. Se eu tenho o Espírito Santo, eu tenho a garantia da minha salvação. Se o Espírito Santo está dentro de mim, isso simboliza que eu sou do céu. Aleluia! Não é arrogância na minha alma, não. É testificação que a palavra de Deus se cumpriu na minha vida e na sua também. Eu sei que todos vocês têm o Espírito Santo que estão aqui nessa noite, mas a questão não é essa. Eu quero que vocês entendam que Deus, Ele quer que você seja cheio dEle. Aleluia! Amém? Todos vocês têm o Espírito Santo, mas Ele quer que você seja cheio dEle. Meu coração está mais quente, irmão, do que o vulcão Etna. Aleluia, eu posso te garantir isso, porque o meu coração está queimando pela presença do eterno Deus, porque eu sinto a presença do ressuscitado aqui, eu sinto a presença do Espírito Santo aqui, ele está fluindo aqui neste lugar de uma forma poderosa. Oh, Espírito, vai trabalhando agora, meu Deus, vai renovando agora. Aleluia, você vai sair daqui dessa noite com força espiritual para entrar na presença do Rei e cravar o joelho no chão e falar assim: não saio daqui até que o Senhor me abençoe. Aleluia, faça como Jacó. Eu prefiro ser um Jacó com manco do que um perfeito indo para o caminho, para o inferno, apodrecido e sem vida espiritual. Aleluia. Quem entrar na presença de Deus, ele vai sentir a presença dele. Você crê? Diga glória a Deus. No dia de Pentecoste, todos estavam orando, 10º dia, todos fervorosos, todos orando, e de repente entrou como fosse um vento impetuoso, e entrou naquele lugar, e aquele poder, o Espírito Santo, ele soprou naquele lugar, e todos foram cheios, e todos começaram a falar em línguas, e todos começaram a ser batizados no Espírito Santo, e todos ficaram cheios da graça e da autoridade de Deus, a ponto daqueles que estavam do lado de fora entenderem, de acordo com as suas línguas e dialetos, aquilo que aqueles que estavam lá dentro do cenáculo falavam para eles. E alguém disse: será que eles estão bêbados? Será que eles estão bêbados? Pedro, peitudo como é, ele chegou: varões galileus, nós estamos bêbados, não tomamos vinho não, estamos embriagados pela presença do Espírito Santo. Aleluia. E ele trouxe uma pregação, e naquela pregação, naquela oportunidade, quase 3.000 almas se converteram. Sabe quando você vai ser cheio do Espírito Santo? É quando ele for prioridade na sua vida. Quando você começar a buscar ele mais do que a grana, mais do que o dinheiro,
mais do que seus sonhos da terra, mais do que seu sucesso, mais do que qualquer coisa. Quando você começar a buscar a presença dele, ele vai na sua direção e vai te encher com poder. Você crê? Uma pessoa sem o Espírito Santo é uma coisa muito triste. Você já viu uma pessoa sem o Espírito Santo, sem poder? Muito triste. Os apóstolos estavam estudando teoricamente. Aí manifestou um demônio. Aí Pedro falou assim: opa, chegou a hora da gente exercer, vamos lá. Jesus faz assim, ó. Ele manda sair assim. Aí Pedro chegou e meteu o mãozão dele, o capeta deu uma risada talvez, e falou assim: eu não saio não. Você não sai não? Eu não saio não. E ficou assim, entre sai ou não sai, né? Eu acredito. Só sei que o diabo resistiu ele. Aí Jesus, ele é chamado. Ô mestre, onde que a gente errou mesmo? Quando a gente vê o Senhor fazer, parece tão simples. O Senhor manda sair, o capeta sai rosnando para lá. Mas ele quase bateu na gente. O que aconteceu aí? Ele falou assim: ó, primeiro está faltando fé. Segundo, você tem que entender, discípulos, que enquanto eu estou jejuando, vocês estão comendo. Enquanto eu estou na consagração, lá no monte, vocês estão em casa dormindo. Vocês têm que entender, discípulo, que é a caça de demônio que só sai com jejum e oração. Eu vou repetir. Fala comigo: jejum. O povo de Deus esqueceu do jejum. O jejum, ele tem o poder de multiplicar o poder na sua vida, intensificar 10 vezes mais. Vocês entenderam, não? Eu vou repetir. O jejum, ele tem o poder de intensificar o poder do Espírito Santo na tua vida 10 vezes mais. Você está achando que é só crente que jejua? Não. Os islamistas também jejuam. Já ouviu falar no Ramadã? Por que a religião deles cresce tanto? Por que vocês acham que os budistas jejuam tanto e crescem? Por que vocês acham que as religiões da Índia crescem de uma forma avassaladora? Por quê? Porque jejum. Por que vocês acham que os macumbeiros, às vezes, os trabalhos, a maioria deles, levam à destruição a muitas almas que não têm a proteção de Deus? Por quê? Jejum. O jejum, ele tanto serve para o lado da luz, como o lado das trevas. E nós precisamos de vencer a carne. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Eu tenho falado aqui, eu vou terminar agora, para a gente continuar, porque eu estou vendo que a glória de Deus está muito forte. Já ouviu falar na oração de Getsemane? Não? Vou explicar de novo. Oração de Getsemane. Você já praticou a oração de Getsemane? Colocar o seu joelhinho no chão 1 hora. Já fez isso? Não? Por quê? Dói? Cansativo, né? Está faltando assunto? Escreve uma folha assim que você vai ter muito assunto. Jesus chegou perto dos discípulos e disse assim: discípulos, estão dormindo? Vocês não conseguem nem vigiar pelo menos 1 hora? Jesus saiu de novo para orar à parte. Quando voltou, eles estavam roncando de novo. Discípulos, assim está difícil. Nem 1 horinha. Nem 1 horinha. Eu vou repetir, tá? O que eu disse aqui. Você nunca será cheio do Espírito Santo se você não conseguir orar 1 hora por dia. Nunca será. Quem me entende? Crava seu joelho no chão, desloque ele, rala ele, machuca ele quanto você puder. O segredo sempre foi esse. Não existe métodos diferentes. Precisamos ir para a presença. Precisamos ir para a presença.
Tem pessoas que estão viciadas em pornografia. Você não vence pornografia se não jejuar. Quem não jejua está à mercê desses pratos do inferno. Sem o Espírito Santo, você não consegue servir a Jesus durante muito tempo. Entenderam o que eu disse? Está vendo a importância? Porque a igreja é campo de luta, é campo de batalha. E você precisa da presença do Espírito Santo e ser cheio do Espírito Santo para vencer as intempéries da vida. E você não terá muito fôlego, principalmente com esses pregadores mentirosos que há aqui no nosso país, pregando a teologia da prosperidade, um aqui e agora, uma vida de sucesso, assim, assim, assado, instigando você a dar muito dinheiro lá nos seus altares e fazendo promessas mirabolantes que nunca vão acontecer. Jesus nunca pregou isso. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas é gozo e paz no Espírito Santo. Jesus não quer o seu carro, não quer a sua casa, não quer uma oferta de 500, de 1.000, de 10 mil. Se você quer dar, problema seu, é voto seu entre Deus. Mas Deus não está pedindo nada disso, Ele quer o teu coração. Ele quer o seu coração. E se você entregar o teu coração a Ele, você vai se encher do poder dEle. Ele quer fazer de você um instrumento dEle. Esse é o maior propósito de Deus para a nossa vida. Amém? Esse é o maior propósito de Deus para a nossa vida. Jesus, Ele já foi. O Espírito Santo, Ele quer descer sobre você hoje. Amém? Ele quer descer sobre você hoje. Você será uma mulher cheia do Espírito Santo. Você será um homem cheio do Espírito Santo. Você será uma jovem cheia do Espírito Santo. Você será mais seleto, mais cuidadoso. Você será um homem cheio da graça, do discernimento de Deus. Deus vai te dar autoridade. Ah, não, tem que chamar o pastor para orar para um endemoniado. Ah, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Quem tem o Espírito Santo expulsa capeta, demônio, inferno, legião. Quem tem o poder do Espírito Santo faz tudo. Eu tenho que fazer um curso aí, com aqueles coaches, e pagar um curso ali de 3.000 a 6, porque eu tenho que aprender umas técnicas aí, os 7 passos para ser bem sucedido na área financeira. Eu quero te dizer uma coisa, leia o livro de Provérbios, e você vai aprender pelo Espírito Santo como você vai prosperar. Amém? John Rockefeller leu várias vezes, por isso se tornou um milionário. Leia. Você tem o Espírito Santo? Ele vai te dar sabedoria. Porque o Espírito da sabedoria está em você, meu irmão. Você não precisa pagar ninguém, sem querer desmerecer, tá? Vou pagar cursinho o quê? Eu vou pagar preço na presença do meu Deus, porque Deus, Ele vai me fazer crescer diante da presença dEle. Qual é o curso que Salomão fez? Qual é a faculdade que Salomão estudou? E até hoje nunca foi superado tanta inteligência como a sua riqueza. Mas tudo Ele deu graça, o poder de Deus derramado sobre ele. Deus Ele deu. Se você está querendo alguma coisa, clame que Deus Ele te dá. Clame que Ele te dá. Ele vai te capacitar. Eu não sei se vocês estão entendendo, mas Deus Ele quer te inflamar aqui hoje. Ele quer fazer de você um profeta dEle, irmão. Os cantores que estão aqui, Deus vai te levar em lugares que você nunca pensou em colocar os pés. Pode preparar para subir em cima, ali no avião e na plataforma, que Deus vai te levar longe. E quando chegar lá, o povo não somente vai adorar, mas também receberá o poder do Espírito Santo, a cura. Aleluia, paralítico vai levantar no dia que tu tocar e cantar. Aleluia. Quem crê, diga glória a Deus. Eu disse para os irmãos alguns dias atrás, lá na roça, lá, eu falo que vou terminar, demora, né? Hoje em dia a gente tem muitos acadêmicos em cima do altar, nada contra os acadêmicos, e muito menos contra a teologia, porque eu já fiz 3 cursos. Isso não atrapalha a vida de ninguém, mas eu quero dizer o seguinte: há 50, 60, 70 anos atrás, muito poucas pessoas tinham o recurso de aprendizado na área teológica. E muitos pastores que mal sabiam escrever, semi-analfabetos, eram cheios do poder e a igreja crescia. Sabe por quê? Eram homens de monte, de oração, joelho no chão, homem que clamava, chorava aos pés do autor e o consumador da fé.
Eu quero te dizer que o conhecimento é importante, como dizia Jonathan Edwards, um dos maiores avivalistas de toda a história. Nós devemos ter luz na mente, mas fogo no coração. Devemos ter conhecimento, mas fogo na alma. Devemos ter letra, mas poder do Espírito Santo. Eu nunca seria membro de uma igreja que não crê no poder do Espírito Santo, porque eu sou resultado dela. Eu sou resultado do poder de Deus. Eles vão falar assim: não, Jesus curou só na era apostólica. Sai fora, Satanás. Eu sou resultado de cura. Jesus me curou, me arrancou um caroço da minha mão, sem passar por uma cirurgia. Eu sou resultado de milagre. Como é que eu vou falar que isso não aconteceu? Eu não sou louco, estaria lutando contra a minha própria consciência. Se você é membro de uma igreja morta, você está morto. E não tem coisa pior na vida de um homem ou dentro da igreja do que um pastor morto. O que é um pastor morto? É um pastor que não tem o poder do Espírito Santo. É um pastor que não crê no poder do Espírito Santo. É um pastor que não busca a presença do eterno Deus. Eu digo sempre uma coisa para mim terminar. Tem muita gente que fala: poxa, a igreja está tão fria hoje. A igreja está precisando buscar mais, hein? Quem já ouviu falar isso? Presta atenção. O problema não é vocês, não. O problema é o altar. A obrigação é do altar mandar fogo, não é daí mandar fogo para cá, não. Isso é desculpa de pastor que não ora, que não consagra, que não busca, não dedica. Pastor relaxado, que não tem o Espírito Santo. A obrigação é acender, como dizia John Wesley, acenda uma fogueira no altar, que o fogo vai pegar. Acenda um fogo no altar, que o fogo pega. Amém? Você crê de todo o coração? Então vamos colocar de pé. Aleluia.